E para falar sobre o caso Daniel Silveira, então, a gente recebe aqui no estúdio do 4x4 a Procuradora da República e professora de Processo Penal, Tamé Danelon. Procuradora, muitíssimo obrigado pela sua participação. Boa noite. Fizemos aqui um apanhadinho da última semana, mas isso tudo começou há muito tempo, né, com aqueles inquéritos, alguns eu citei aqui. São inquéritos, eu sei a sua opinião, é a mesma que a nossa, são inquéritos inconstitucionais, ilegais. Então, vamos puxar lá de trás. Tudo parece errado nesse processo que envolve o deputado Daniel Silveira. Sim, boa noite, Lacombe. Boa noite a todos que estão assistindo. De fato, as irregularidades começam no dia que ele foi preso, né? A prisão, que ocorreu até à noite, né? Todas as pessoas tomaram susto quando viram essa prisão de um deputado. Ela não poderia ter ocorrido. Por quê? Porque, de acordo com a Constituição Federal, os parlamentares, eles têm a imunidade parlamentar, artigo 53 da Constituição Federal. Eles são imunes por quaisquer palavras, opiniões e votos. Então, se os parlamentares vierem a cometer eventual crime através da palavra, eles têm a imunidade parlamentar. Então, ele não poderia ter sido preso. Alguns juristas, algumas pessoas falam, não, mas a imunidade parlamentar não é absoluta. É absoluta, sim. Porque todos nós, cidadãos comuns, que não somos parlamentares, nós também temos a liberdade constitucional, a liberdade de expressão prevista na Constituição. Se nós nos excedermos, como, por exemplo, se praticarmos um crime de calúnia, injúria, difamação, ou uma ameaça que é feita pela palavra, aí essa liberdade vai ser limitada e nós vamos responder por esses crimes. Agora, os deputados, eles têm um plus, eles têm a imunidade, então eles podem sim praticar supostos crimes e eventuais crimes através da palavra. Bem, então, de acordo com a Constituição, ele não pode receber penalidade nem na esfera criminal nem civil. O que poderia ocorrer? Poderia caracterizar a quebra de decoro parlamentar, quando há um excesso nessa fala. E quem vai processar, quem vai julgar o deputado, vai ser a sua própria Casa Legislativa. E isso aconteceu na Câmara dos Deputados, houve abertura de um procedimento administrativo na Comissão de Ética e ele recebeu a suspensão. Então, começa com essa prisão ilegal, além da imunidade parlamentar, os deputados não podem ser presos, salvo em flagrante delito de crime inafiançável. Veja, não estava em flagrante delito, como o próprio Constantino salientou, o flagrante, o fato de um vídeo estar no ar, não torna a infração em flagrante delito. Ele não poderia ter sido preso. Além disso, o crime não é inafiançável. O que é crime inafiançável? São crimes graves, que não cabem um pagamento de fiança para a pessoa ser solta. Mas, embora tenha sido entendido que era inafiançável, foi concedida uma fiança para ele logo depois disso, né? Então, é um imbróglio jurídico, N irregularidades. Quer que eu continue falando os pontos? Ou deixa o seu Twitter foi bem explicativo, foram 10 pontos. A gente tem vários pontos para explorar aqui ao longo da nossa entrevista. Então, só para dar uma pincelada geral, depois da prisão, ele teria que ter sido submetido à audiência de custódia, que é uma audiência que eu não concordo, que agora está na lei, que é uma audiência para soltar bandidos, para soltar... contra a polícia, contra as forças de segurança e pró-bandido. Exatamente, né? Então, pessoas que cometem roubos, que cometem dano, são soltas nessa audiência. Enfim, só que a audiência dele não se realizou em 24 horas. E essa suposta prisão em flagrante, que não era em flagrante, mas, vamos dizer assim, formalmente em flagrante, a pessoa só pode ser presa em flagrante por 24 horas. Depois disso, ou a pessoa tem que ser solta, ou essa prisão tem que mudar o nome, tem que ser convertida em prisão preventiva. E isso não aconteceu nenhum nem outro, porque o deputado não foi solto e não foi convertido em prisão preventiva. Por quê? Porque parlamentares não podem ser presos preventivamente. E uma série de irregularidades, colocação de tornozeleira eletrônica também não poderia ser feito, porque é uma medida cautelar diversa da prisão preventiva, o impedimento dele acompanhar o próprio julgamento é uma violação ao princípio da ampla defesa, a fixação de multa diária também não existe no Código de Processo Penal. Então, são inúmeras irregularidades que não têm base legal e não têm base na Constituição.